Bem na pauta de hoje, a gente vai conhecer a pessoa por trás da empresa. Ou melhor, a gente vai conhecer a história, as motivações e os desafios de uma empresária no ramo da construção civil aqui no Paraná. Se for a sua primeira vez por aqui, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é a Josiane Hitz. Então, pro episódio de hoje, a gente tá aqui com a fundadora da Versátil Andaimes e Escoramentos, uma empresa paranaense líder de locação de equipamentos para a construção civil. Neide Sosvianin, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigada aos ouvintes aí que estão me ouvindo, que vão conhecer um pouquinho da nossa história. Eu sou Neide Sosvianin, sou fundadora da Versátil Andaimes. A minha história, ela vem lá do passado. Eu nasci na Bahia. Olha só. Muito embora, Luísa, eu seja uma baiana falsa. Ah, é? Porque minha família, no êxodo rural, nos anos 60, se mudou para São Paulo e eu tinha menos de um aninho. Ah, entendi. Entendeu? Então, lá em São Paulo, eu vivi 23 anos, conheci o grande amor da minha vida, que é Sérgio Sosvianin. E nós viemos de uma família, eu vim de uma família que o empreendedorismo é uma coisa que se aprende de berço, muito cedo. Eu sou a 7ª filha desse casal, que tinha o empreendedorismo na veia, e eu falo que o meu estilo de liderança, meu modo de agir, eu acho que já veio de lá, sabe? Porque uma família que tinha valores muito fortes, de dignidade, embora a gente fosse bastante humilde, mas tinha coisas assim incríveis, tipo, você tá com um problema, pode acontecer um problema, que bom. O problema tem solução. Tem solução, vamos trabalhar mais para resolver. Ah, legal. Foi assim que nós fomos criados. E também essa coisa de união, 7 filhos, né? E a minha mãe sempre pregava, e meu pai... Olha, você pensa que a minha mãe era uma mulher negra, analfabeta, numa cidadezinha de menos de 3 mil habitantes. Sério? Sério. E ela conseguiu formar 7 líderes, menina. Caramba, que mulher forte, hein? Muito. Todos de muito sucesso. E assim viemos todos para São Paulo. E como eu estava falando, eu sou a 7ª. E a minha família, todos trabalham no mesmo setor. Equipamentos para construção civil, na locação. Só que nenhum junto, cada um no estado. No seu quadrado. No seu quadrado. Pensa que pessoazinhas fracas, né? Sim. Nem dá para ficar junto. Não, mas é legal porque também deixa mais separado, né? Família, trabalho. Sim, muito legal. Ah, legal. Inclusive, acho que você tem razão, nunca tinha parado para pensar. Mas casada com meu sócio, como eu costumo dizer, é muito engraçado. São papéis extremamente separados. Não tem nada a ver das 8 às 6 e após às 18, sabe? É verdade. Não dá. Porque sócio, sabe, são coisas diferentes. Sim, e sim. por isso que a gente faz tanto sucesso juntos, assim, e consegue fazer tudo junto. Sim. Fora essa questão do companheirismo, tem essa coisa de respeito e tal. E tudo coisa que você aprende, né? E aí nós, com essa história de ser uma família unida, todos trabalham no mesmo setor porque uns ajudam os outros. Eu, que sou a caçula, óbvio, fui a última empresa a nascer, por conta da cronologia. Sim. E nós recebemos, nós namorávamos, queríamos casar, mas com que dinheiro casar? Então, mas eles são daquele tipo que dá a vara, sabe como? Quem já ouviu essa história? Que eu sou sou mais de idade, então eu tenho que falar umas coisas aqui que o ouvinte tem que entender. Você dá a vara e não o peixe. Ah, entendi. Né? Pra poder pescar, né? Aprender a pescar. Isso, eles nos deram umas poucas peças e lá viemos nós, com uma mão na frente e outra atrás, as peças do lado, uma criança arrastando na mão, na outra mala, e viemos para essa cidade e nos apaixonamos por Curitiba. Isso nós tínhamos 20 e pouquinhos anos, por isso que eu falo que, apesar de não ter largado todo o sotaque paulista... Mas estava começando a vida, né? Não, e assim, até hoje eu falo que eu sou paranaense, tipo, de coração, porque eu vivi mais anos da minha vida aqui, Sérgio e eu, do que nós vivemos em São Paulo, no caso, né? Sim, isso é algo que a gente costuma muito receber aqui no programa. Eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço é: você é daqui do Paraná, de Curitiba, ou você veio para aqui? Porque Curitiba e Paraná tem muita gente que não é e que vem tentar a vida aqui. Isso é muito justo, isso é muito bacana de saber que a gente tem uma mistura de gente. E eu achei legal que no caso da sua família, vocês saíram da Bahia, foram para São Paulo, então esse movimento também já traz uma procura por algo, né? Exato. Qual que foi essa história, assim, vamos para São Paulo tentar alguma coisa? Como que foi essa... É que você era muito pequenininha, mas sim, qual que é a história que você costuma ouvir? Sim. Não, vamos tentar a vida, porque aqui não dá. É seca, é fome. Tentar a vida. Tentar a vida mesmo, sabe? E com 7 filhos? Com 7 filhos. Primeiro vieram os mais velhos, a mais velha veio com os 2 mais velhos, vieram sozinhos, e aí para sedimentar, alugar uma casa para poder chamar os pais para virem com os outros pequenos. Veio com planejamento, então. Minha veio mãe, pensado. ela muito do planejamento, muito do raciocínio lógico.
E eu fico curiosa, né? Ainda menina, você imaginava entrar pro ramo que você atua hoje, assim, a construção civil, essa parte um pouco mais de construção mesmo, um pouco mais exata? Você se via nesse ramo já pequenininha ou não? Você tinha Não. outra percepção, assim? Olha, é interessante essa sua pergunta, porque até nem costumo falar muito sobre ela, mas você sabe que Aham. desde pequena eu tinha um sonho, eu quero crescer financeiramente na vida. Ah, esse era o seu sonho? Esse é o sonho. Tanto é que eu escolhi fazer direito, porque na minha época eu achava que ser advogada era que dava dinheiro. Ah, sim. Entendeu? Tinha Então essa não era o que crença eu mais mesmo. gostava. A minha crença é. E era tão engraçado que mesmo brincando lá de bonequinha, de fazer chazinho com a folha da goiaba, que a gente Uhum. misturava na aguinha e brincava naquelas xicrinhas lá, eu já sonhava que eu tava tipo num chá inglês. Nem sabia o que era chá inglês, mas na Aham. minha cabeça tinha um monte de amigas imaginárias, Sim. lindas, maravilhosas. Aham. Só que pena que não deu certo isso, que eu não consigo tomar chá, eu trabalho Ah, é? muito. Ai, Eu tudo trabalho bem. muito, eu não consigo. Quando a gente é criança, a gente acha, né, que é uma coisa e é outra. É. Que Mas é legal. isso, então, assim, é uma crença mesmo, talvez Uhum. pela educação que a gente Sim. teve. Nós vamos sair da Bahia porque nós vamos mudar a nossa Nossa vida, né? vida. Então, Uhum. acho que cresci ouvindo isso, Ah, na legal. verdade, né, Luiz? E conta pra gente um pouquinho, pra quem não tá inserido nesse mundo da construção, o que que é a Versátil Andaimes e Escoramentos? Até esse nome pra gente que não tá no meio, Andaimes e Escoramentos. É Assim, bem legal, é né? diferente, né? O que que a sua Mas empresa olha, faz? bem facinho, todo mundo já, quando eu me ouvir, vai falar: ah, É tá. isso. E aí, andaime é aquela coisa que é tipo uma escada de ferro que você encaixa, viu? Nossa, Certo, carinha. foi exatamente a reação que você falou mesmo. Ah, eu sei que encaixa. Você sempre já viu alguém subindo. Sim. É domínio de altura, com segurança. É Uhum. você subir naqueles quadrados de ferro, Sim. com as placas piso, e Uhum. vai. Isso é um andaime. E o Uhum. escoramento é aquilo que você vê no prédio. Então, a Ah. Versátil atende tanto as pessoas físicas, a Uhum. casa, cortar árvore, pintar, enfim, como o grande construtor, que aí ele Entendi. precisa fechar o prédio inteiro para escorar as lajes para que elas não caiam, Uhum. enquanto está construindo o prédio. Isso é o Ah, escoramento. legal. Agora Como faz a palavra sentido. fala, escoramento, para Sim. escorar as lajes. Eu achei interessante que você tem essa parte dos andaimes pra coisas mais domésticas, assim, Isso. e do escoramento pra construção de, enfim, construções maiores, de Grandes obras, prédios. pontes. É, vocês já tinham esse objetivo de atender esses dois públicos, Não, assim? não, a gente, quando éramos bem menores do que somos hoje, era só o pequeno mesmo. Ah, O pequeno entendi. construtor, a pessoa Uhum. física, e aí você vai se estruturando Sim. e vai crescendo, aumentando o número e aumentando o nicho de mercado, Uhum. entendeu? Entendi. E aí, assim, ainda tem vários outros, tem a indústria que a gente também atende. Ah, É legal, bem legal. legal. Então, são vários tipos e modelos de andaime. Sim. E vocês chegaram aqui no Paraná no final dos anos 80? Por aí? 87. 87. E me Isso. conta um pouquinho como que foi essa chegada, né? O que que te chamou a atenção dos paranaenses, ou no Paraná, ou em Curitiba? O que que te encantou, assim, pra você decidir, não, aqui eu quero ficar? Olha, a família Verde foi naquela época, eu me Olha. encantei. Olha só, nem sabia. Eu não tinha pensado sobre isso. Você falou e me veio. Que legal. Quando eu vim para cá, eu via coisas na televisão que a gente não vê em São Paulo. Primeiro a limpeza, né? Sim. A limpeza aqui era excepcional. Uhum. Mas assim, tinha um processo por trás daquela limpeza. Eu que gosto de administração, de Sim. processo, que era o quê? Você via por trás, trocava-se ficha de vale transporte ou vale papelzinho, não me Uhum. lembro direito, Sim. por lixo que não é lixo. Ah, Tinha postos olha nos só. bairros. Não sabia disso. Tinha. Eles trocavam o vale transporte, ou que Uhum. valha, não era vale na época, que era bem, Sim. mas por a caixa cheio Isso eu achava muito legal. Essa visão, assim? Essa visão administrativa Uhum. sabe, o conceito de você Sim. integrar o povo, Uhum. muito legal. E também uma coisa que eu ficava assim, ai, coraçãozinho, tinha uma campanha na televisão, fulano, ó, a Luísa, ela é jornalista no Bem, Paraná, ela é de Curitiba, ela é bicho do Paraná. Ah, sim, clássico. Eu amava aquilo, eu achava assim, ai, que legal, como valoriza, Sim. né? Você se identificou mesmo, Me então. identifiquei mesmo, Ai, de que verdade. legal. Sou paranaense, por isso que eu falo com orgulho. Com Não? certeza. Uhum. Sim. E o seu marido teve a mesma percepção? Exatamente a mesma Ah, percepção. que legal. Tava na mesma Exatamente, página, na então. mesma página. Ai, que legal. Uhum. E conta um pouquinho pra gente. Hoje a Versátil, ela tá sediada em Colombo.
É Colombo. isso? Isso. Como que foi essa escolha para também ir para a região metropolitana, assim? Porque também é um local de muito desenvolvimento, de muita indústria. Foi Aham. pensado? Foi necessidade, porque à Ah, medida que a empresa foi fazendo o ciclo de crescimento sim. e o nosso produto ele precisa de muito espaço. Uhum. Então nós tivemos que sair do seminário Uhum. para ir para Pinhais, nos anos Sim. 90. Ali também ficou pequeno, e aí precisamos de uma área bem maior, que é em Colombo e Pinhais já a gente não conseguiu mais localizar. Ah, Então eu queria alguma coisa bem por perto ali, que é na sim. linha verde, bem pertinho, Uhum. Ah, né? legal. E é por isso, foi necessidade. E quando você estava chegando, você e o seu marido, você já tinham filhos? Tinha a Renata, minha filha. E Aham. como que foi conciliar esses dois novos inícios, né? O início de uma nova empresa e o início de uma nova família. Como que foi para você? Para nós, enquanto casamento, foi Uhum. maravilhoso, porque Uhum. eu sempre falo isso, sabe, quem está me ouvindo, é que é Sim. uma experiência boa mesmo que nós tivemos. Uhum. Você vir 2 jovenzinhos e uma criança Sim. pequena para uma cidade que você não conhece ninguém, não tem essa assim, ai, aquele cara ali é nosso amigo, é da igreja, é do padaria, Aham. não tinha essa, não tinha, não Sim. conheci, todo mundo era zero, era a primeira vez. Uhum. E aí você tem só um ao outro, isso eu acho que facilita a união, sabe? Sim, fortalece também. Fortalece. Vocês três contra o mundo. Que legal. E hoje você já falou, você é uma paranaense de coração, já faz parte dessa comunidade. Pensando nisso, eu queria te perguntar um pouquinho sobre uma outra parte da Versátil, que é o Instituto Beija-Flor. Queria que você comentasse pra gente o que é esse projeto e qual que é o espaço que ele ocupa na sua vida. Muito grande. Sabe por quê? Eu amo ele falar dele. Sim. Como a gente teve sucesso Uhum. empresarial, a gente, até por conta do nosso berço e tudo, é o give back, sabe? É você querer devolver para a sociedade o que dela você recebeu de alguma forma. E o nome do instituto é Beija-Flor, porque é bem o nosso raciocínio. Eu não posso salvar o mundo. Sim. Eu tenho um incêndio na floresta. Eu não posso, mas é como o beija-flor que tentou apagar o incêndio derrubando gota por gota. Essa é a fábula do beija-flor, né, por trás. Então, por isso veio o nome. A gente não pode salvar o mundo, mas pode salvar o futuro de uma criança que passa por ali, se não todas elas. Uhum. E para isso, a gente escolheu sempre o entorno, perto da comunidade onde a empresa está inserida, claro, escolhendo a de maior necessidade. E ali a gente recebe crianças de extrema vulnerabilidade. O refeitório é o maior espaço, porque precisam comer. Antes Tão de mais pertinho de nada. Curitiba, mas é verdade, vão Uhum. para comer. Mas não é só isso. Audaciosos e empresários do terceiro setor, que nos tornamos, o que a gente tem? A gente botou uma crença, duas na verdade. Fazer bem o bem é o nosso lema, a nossa missão. Tem que Uhum. fazer e fazer bem feito. Não é porque pobrinho que é de qualquer jeito é sujinho. Não. Uhum. Se quem for lá, quem quiser vai na rede social ou vai até lá pessoalmente, é muito legal, é tudo simples, mas muito colorido e muito bonito. Uhum. E também a gente escolheu a música para introduzir cidadania, além de outras atividades. Sim. Porque a gente entende assim, criança que porta, eu vi essa frase e enlouqueci, criança que porta um instrumento jamais portará uma arma. O dia que eu vi essa frase eu falei, se um dia eu tiver o que a gente planeja vai ser baseado nisso. E a gente conseguiu formar a primeira orquestra de cordas de Colombo. Que legal! Já estão atuantes, tocando músicas lindas, e tem outras atividades, que nem todo mundo tem aptidão para o violino, para a viola, para o cello. Sim. Então, lá tem várias, tem desde capoeira, contraturno escolar, né? Eu esqueci de Uhum. falar. As Sim. crianças vão para a escola e vão para lá, tomam um café, fazem atividades, almoçam e vai para a escola e vice-versa, vem direto da escola Entendi. para lá. Uhum. Então tem várias outras atividades, né? Sim. Teatro, o próprio ajudar nas lições, capoeira, eu vou É tanta coisa. nossa, tanta coisa. Vamos até pensar numa rádio, tem um projeto para rádio. Ai, que legal! Pra- Realmente vê o interesse das crianças e vai atrás É. do que elas também Isso, acham está que é nos nossos planos interessante. com a rádio, você ia gostar. Eu ia gostar, pode me chamar. E eu achei interessante também, que eu vi no site, que tem uma história por trás do Instituto Beija-Flor que é relacionado com a sua irmã. É Tem. isso? Você pode contar essa história pra Conto, gente? claro. Essa irmã mais velha, a primeira que veio para São Paulo, que eu falei há ok. pouco, a Maria de Uhum. Lourdes. Uhum. Ela é uma pessoa muito, assim, altruísta, sabe? Demais. Uhum. Ela vivia recolhendo crianças na casa. Para com isso. E um dia, ela cismou, quando viu que os irmãos estavam cada um na empresa de andaime, Uhum. ela convidou a gente através de uma carta, onde ela contava a fábula do beija-flor,
Que legal. Primeira página da carta era a primeira um quarto, era contando a fábula. Depois ela convidava todos os irmãos, só que ela pensava grande. Ai, vamos fazer uma fundação, não sei o quê. Eu estava recém começando aqui em Curitiba. Recebi aquela carta para o correio, li e disse: que interessante, mas eu não tenho nem para mim. Sim. Hoje, nem para mim, porque Uhum. foi bastante difícil o nosso começo, tá, gente? Não Uhum. foi flores, não. Sim. Teve bastante perrengue, tá? Falei, não tenho nem para mim. Guardei a carta, mas eu pensei, quem sabe um dia. Uhum. Ela se foi muito pouco tempo depois, com 52 anos. Nova. Se despediu, com um ataque cardíaco. Uhum. Então, o tempo passou e um belo dia eu tô lá arrumando umas coisas pessoais, encontro a tal da carta. Nossa. Sabe, já tinha se passado uns 8, 9 anos. Aí eu falei, olha, hoje não dá como a primeira vez que eu li. Vou começar a planejar. Eu também sou muito forte em planejamento. E comecei a planejar o que seria, como seria, onde seria, quanto custa, buscar network, tem também, como funciona. Fui atrás de tudo para fazer o planejamento escrito, inclusive. Uhum. E assim nasceu o Beija-Flor. Que legal, Compramos que história o linda. prédio, fizemos o prédio e instalamos as crianças 2 anos depois de construído. Que coisa linda, foi o pontapé mesmo ali, mesmo que muito antes do seu tempo, né, do que era possível, aquela carta chegou em você tempo Chegou depois. de novo. É, legal, né? muito O legal. universo, né? Muito legal. E para você, Neide, qual que é a importância das grandes empresas que tomem esse tipo de iniciativa para com a comunidade? Principalmente essas empresas que são industriais, que lidam com uma comunidade, enfim, para você, o quanto que isso é importante que seja pensado? Olha, na verdade, eu estou num momento novo profissional na minha vida, entregando a minha cadeira de CEO para um administrador, e eu estou me dedicando mais a essas coisas, até o legal. selo das mulheres, né, que a gente vai falar daqui a pouco, tem tudo a ver com isso, porque, e aí fui para o Instagram, que eu não era, agora tem mais tempo, e com exatamente isso, essa inspiração, Luísa, mas não só para inspirar, não só empresas, né, inspirar todo mundo que está me escutando, porque você não precisa esperar ter. Para você, não precisa criar um instituto como é o Beija-Flor, você pode dar coisas até como seu ouvido, que não te custa nada, mas pode custar muito. Então, assim, que as pessoas pensem um pouquinho nessa devolução da saúde que ela tem, do bem material ou não, emocional. E eu tenho uma cabeça legal, eu posso sorrir mais para a pessoa que está lá limpando o banheiro quando eu entro, eu posso dar bom dia, oi, bom dia, não passar batido por ela. Para mim, isso é doação. Todas essas coisas é doação. E é nisso que eu falo lá nos meus posts, porque é isso, gente. Um sorriso não custa nada. E quem sabe pode mudar. Tem tanta gente depressiva hoje em dia que um sorriso verdadeiro, um olhar no olho, isso não necessariamente precisa ser com dinheiro, não. Nem com nada material. Perfeito, é um mindset mesmo, é um estilo de vida, né? Isso. Que legal. E agora, aproveitando que você falou sobre essa questão das mulheres, eu vi que o Instituto tem buscado novas iniciativas para pensar a presença das mulheres na construção civil e na metalurgia também? Exatamente. Como que funciona isso? O que vocês têm pensado sobre? Esse é o novo projeto que começou esse ano, né? O Damas de Aço ainda vai começar, mas primeiro começou. Assim, como eu te falei, as crianças são de 6 a 15 anos. Então, já se passaram 15 anos de fundação do projeto. Verdade. Então, a criança já cumpriu o ciclo dela, já saiu. E aí, fazendo os indicadores, né? Porque eu trabalho com indicador, porque lá, o lucro lá é social. Ele tem que ter um lucro, sim, só que o lucro é social, né? E aí eu falei, puxa vida, tinha que ser melhor. Eu queria que fosse mais esse resultado. Aí nós tivemos um insight, Isabel e eu, que é a diretora lá e a minha diretora também na empresa, minha fiel escudeira, como eu costumo falar. Faço nada sem Isabel, que está até aqui, para variar, porque presença ela sempre VIP. Tá. Aí nós falamos, escuta, será que a gente não teria que, então, atender, porque a gente já atende a família, mas mais de forma material e um linguajar uma vez por mês, com reuniões à noite para elas. Será que a gente não teria que ajudar a dignidade financeira dessas mulheres? Como? Aí eu falei, eu gosto sempre de pensar no final. Entendi, vir de trás para frente. De trás para frente. Qual que é o meu objetivo? Bom, a gente tem que melhorar as rendas dela. Como que eu posso fazer isso? Quem são os meus, onde eu consigo acesso? Consigo acesso a construtoras, que são os meus clientes, e consigo acesso a fornecedores, que como eu fabrico o próprio andaime, a empresa Versátil fabrica, então eu tenho acesso à metalurgia. Tem solda. Primeiro a gente fez experiência interna. Temos caminhoneira, temos soldadora, sabe assim, temos na produção, que é um lugar pesado, mas tem também para ver se rolava.
Rola. Então tá. Aí eu fui fazer reuniões com alguns clientes, chave, grandes, e perguntando: se eu capacitasse, você admitiria? E Uhum. ó, eu prometo para você que eu vou dar aula para ela não só de elétrica, drive, não sei o quê, como também vai ter comportamento em obra, como lidar no mundo, lidar com o dinheiro. O que você acha? Nossa, Neide, sensacional. Então, eu falei, então, Isabel, vamos escrever o projeto e vamos atrás. E aí? De ajuda, porque você não consegue, beija-flor, como eu disse, você não Sim. consegue fazer tudo. E sabe que a gente teve uma ideia, Isabel, bem legal? O TCC dessa turma que está iniciando, sabe qual vai ser? O quê? O TCC, brincadeira, viu, Sim, gente? né? Entre aspas. Vai ser a nossa assistente social ir na comunidade, descobrir, que não vai ser nada difícil, uma baita de uma necessidade, quer seja um acesso para um cadeirante, ou um banheiro que está... E aí, junto com o professor, esse primeiro grupo vai fazer a reforma. E entregar. Sabe? Como se fosse um TCC. Aprendi a fazer. Vamos lá e vamos fazer. Vamos fazer, concluir todo esse ensinamento que a gente acabou de e ter. Deixar lá. Então, eu acho que eu tô muito animada para esse... Eu sou animada, né, gente? Eles começaram agora? Elas começaram agora? Vão começar agora a primeira turma do Sonho Concreto, que é esse. Okay. A da metalurgia, não. Primeiro a gente tá fazendo balão de ensaio e Até tal. para ter uma perspectiva, né, do que dá para fazer diferente, o que dá para melhorar. Enfim. Exatamente. Ah, legal. É isso. Que bacana. Perfeitamente. E para você, por que olhar para essa questão, e principalmente pensando no espaço dessas mulheres, é tão importante? Existe uma desigualdade quando a gente pensa no papel das mulheres na construção? Olha, você me perdoe, mas eu diria que não é só na construção, não. Existe, principalmente lideranças. E eu sou uma pessoa que eu defendo muito a desigualdade, mas nunca a competitividade. Eu acho que nós mulheres, temos que ser iguais, nem mais nem menos que homens. Eu defendo a competição nunca. Agradeço as mulheres que já fizeram que nós estivéssemos aqui, ó, eu desse lado, você e duas mulheres, é graças a elas que conseguiram fazer votar e todas as coisas que a gente já sabe. Sim. E é isso, porque embora a gente tenha dupla jornada, tenha que brigar pela nossa carreira, tenha que estudar e toda a vida acontecendo, tem a terceira jornada. Você vai para casa e tem filhos, tem família e a vida que vai acontecendo. E essa questão de filhos, eu tenho uma posição também sobre isso. Eu tenho 3 filhos, né? E foi difícil? Foi. Mas eu não acho que maternidade é excludente de carreira. Eu acho que muito pelo contrário. São forças que se unem, podem se fortalecer uma a outra, sabia? Ah, é? Eu acho. Que interessante, uma perspectiva diferente mesmo. É uma perspectiva, eu não vejo como excludente a maternidade numa mulher. Não, atrapalhar a carreira dela. Ela pode dar um tempo, dar uma paralisada, mas não é excludente, ela vai dar conta. Eu dei sozinha. E tantas outras. Eu tenho lugar de fala, eu dei. Você consegue, você consegue. Você vai conseguir. E com qualidade. Se você priorizar, então, esse momento que você tem com o teu filho... Você acredita que os meus filhos nasceram aqui, os outros 2, né? Sim. A Renata já veio, Paulista. E aí porque tem um momento que a mulher se cobra, né? Eu trabalhava tanto e não tinha tempo, deixava as crianças na creche lá 7 horas da manhã, buscar 6 da tarde. Aquela história que muitas mulheres que estão me ouvindo sabem o que eu estou falando. E aí chega um momento que você fala, cara... Será que é isso? Será que tá certo? Tudo por dinheiro? Você pira. Sim, você entra numa crise existencial. Existencial. E aí eu fui buscar ajuda terapêutica. Olha. Para essa crise. Falei, não tô legal, tal. E aí eu tive umas anjo da guarda que me deu um insight material, porque eu sou muito de me explica que eu entendo. Eu não sou de viajar. Sim. Eu gosto de ter o colocar concreto. O pezinho no chão. Muito. Tanto é que eu não tenho pé chato. Eu tenho pé plano. Ele não é chato, que ele me leva para qualquer lugar. Mas meu pé é plano. Eu tô contando intimidade, gente, aqui no podcast. Mas o papo ele vai indo, a gente vai se abrindo. Então, aí ela falou assim, você percebeu que o teu filho, ele devia ter uns 8 anos, ele não fala leite quente e ele passa 8 horas na creche, 10, sei lá. Ele fala leite. Então, eu achei que... É forte essa observação. Me tocou. Eu falei, cara, então, aí eu gosto de, quando eu dou palestra sobre esse assunto, eu gosto de falar para as mulheres, aproveitem, saboreiem as vitórias. Porque nós mulheres, infelizmente, a gente tem essa coisa de quer fazer sempre o melhor, mas não saboreia o pequeno momento. Então, veja a evolução. Não é possível que você não vai ver a evolução do teu filho. Sim. Sabe? Por conta do seu trabalho. Ou do seu atendimento a ele. E se emocione com isso.
Ai, perfeito. E eu tenho um outro ponto ainda sobre as mulheres que eu queria trazer, que eu vi que a empresa tem se comprometido com outras causas quando a gente fala na prevenção e combate à violência contra as mulheres. Eu queria perguntar como que isso tem funcionado na prática, assim, porque Importante. também é um selo importante de se ter, é uma iniciativa importante de se manter. Como que vocês têm pensado sobre isso na Versátil? Tudo começou, como eu já falei, até a cronologia das perguntas está Aham. bem legal. Por conta dessas mulheres e tal, aí eu fiquei sabendo que a BNT iria certificar as empresas que tivessem boas práticas contra a violência da Uhum. sociedade. Não Sim. dizendo que os funcionários têm violência, não é isso. A violência contra a mulher, Uhum. tá? E aí eu achei aquilo muito interessante, que fechava com o meu ouvido. Sim. Né? Porque eu já sou. E aí eu fui buscar. Menina, só que eu não sabia que nenhuma empresa tinha certificado. Quando eu Sério? consegui meu selo, eu falei assim: a primeira empresa, que legal, a primeira empresa do Paraná. Aí ela falou assim: não, do Brasil. Ah, Eu falei, o quê? não acredito. Não tem São Paulo? Não tem. Não! Falei, o Paraná saiu na frente, então foi muito. Sim. Eu que sou, né? Sou super fã do estado e da cidade. Eu falei, Sim. que legal! E a gente não é que foi uma festa lindíssima. Veio o presidente da BNT entregar pessoalmente, por ser a primeira. Uhum. E o que é as boas práticas, para quem está me ouvindo? Porque, gente, é muito interessante. Sabe, quem é empresário ou que trabalha na empresa, contar para o RH o que você está escutando aqui. São poucas coisas, não são muitas coisas. Você capacita, uma das coisas que a gente tem que fazer, são várias política, protocolo, mas uma das coisas bem importantes que eu quero destacar, você convida algumas mulheres e capacita elas com como apoiar ou enxergar ou divulgar possíveis pedidos de socorro. Olha. Sabe, que a colega está Como identificar. isso, e não só mulheres, isso é todos os homens também, porque olha Urgentíssimo. que legal, onde a gente passa a maior parte do tempo? No trabalho. Então, quando a BNT teve essa sacada, eu achei sensacional, Uhum. porque ali você capacita a pessoa para que ela e leve para casa, entendeu? Uhum. Esse novo olhar. Aí Sim. ele vai identificar na filha, ele Às vai vezes em si conseguir. mesmo. Em si mesmo, para não Uhum. falar em si mesmo, exato. Sim. E aí ele já vai estar com o olhar treinado para isso. E a tendência é óbvio, quando você sabe, você tende a mudar Sim. ou enxerga, tenda a inibir. Sim. Se estiver acontecendo que não é você o agressor. Uhum. Então, isso é muito legal, porque botar as empresas, porque isso não tem nada a ver com a empresa isso. Tem. E o custo não é alto. Não é alto versus o impacto que você vai ter com o teu colaborador. Ele Sim. vai perceber que ele está sendo cuidado, que ele está aprendendo coisas novas. E com isso, ele vai trazer resultado econômico, sim, que é o que interessa para o empresário. Então, uma coisa tem a ver com a outra, sim. Um bom ambiente, né? Sim. E aí, a gente divulga sinais de pedido de socorro, aquelas coisas, né? Sim. São vários, X vermelho na mão. Uhum. E também fazemos palestra, convidamos pessoas especialistas de fora para dar palestra, para falar das várias formas de violência. Quando você fala violência, você fala, ai, mas eu não apanho. Não, mas tem outras formas, financeira, patrimonial, emocional, tem Sim. várias formas de violência, né? Até a gente saber disso já é um ponto de mudança, né? De enxergar a violência da forma que ela realmente funciona e não da forma que a gente vê, que também é brutal, mas que não é só ela, né? Exatamente. Legal. E assim, não tem nada a ver da mulher estar no comando. Eu tô no comando da minha empresa e sou mulher, mas isso não tem nada a ver. Uhum. Não tem nada a ver. Isso Sim. aí, e também não tem a ver o tamanho. Ah, mas tem que ser empresa grande? Não, qualquer microempresa ou entidade pública é para todos. Legal. Muito legal. Muito E legal. eu, assim, outra coisa que eu acho legal não, é pesado, na Sim. verdade. Como a Versátil Andames foi a primeira empresa, eu acho que ela tem obrigação de protagonizar isso e divulgar, que nem eu estou aqui para isso, sabe? Falar mais. Nós colocamos no nosso site passo a passo de como. Para nós outras empresas? Assim, Que tá lá no nosso legal. site, tá disponibilizado, só ler. Dúvida, procura se achar que foi pouco que está no site, porque eu acho legal isso, temos que acabar com a violência no mundo contra mulheres e homens depois. E eu acho que expor esse processo é interessante para ver como ele não é tão difícil quanto parece às vezes, né? Exato. Legal. Viu, gente que tá me escutando? Então, Neide, última pergunta que eu tenho para você é uma pergunta um pouco mais subjetiva, mas eu tô muito curiosa para saber o que você acha. Qual que é o legado que você gostaria de deixar para as mulheres na construção civil? Principalmente para as líderes, como você. Aumentar o percentual de mulheres na liderança, nós precisamos.
Eu soube de um dado recente que me impressionou. 0,78% dos CEOs do mundo são mulheres. Menos de 1%. Ainda bem que eu estou nesse 0,78%. Sim. Né? Então, assim, é bem pouco. Que ela tem que enfrentar os desafios que a gente sabe que tem no mercado, porque tem preconceito, ainda tem. Não estou falando nem de violência, estou falando preconceito por estar na liderança ou estar em cargos que não nos pertencem, teoricamente, Sim. mas que ela tenha medo mesmo. E tenha medo, mas com medo mesmo ela vá. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Neide. Foi ótimo. Espero te encontrar mais vezes aqui no Bem Paraná. Convidando eu apareço para falar de outras coisas, ou de continuar sobre isso. Perfeito. Você é muito simpática. Foi muito tranquilo você conduzir. Para mim, pelo menos, foi bem bom. Obrigada, fico feliz. Obrigada. E eu agradeço também você que assistiu até o final. Não esquece de deixar um gostei, um comentário. Quais outros assuntos que você quer ver aqui no Bem na Pauta. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.